Legal, né, Carol? Legal, exatamente. Legal. Muita informação Um debate inteligente, né? inteligente, Cadê com a muitas cadeira? informações. E Pega a agora cadeira! o Léo vai fazer a pergunta ou a afirmação dele pro Elias. Coloca o tempo na tela. O Léo tem 2 minutos. 5 pra- minutos. Ah, 5 Não, minutos? desculpa, 2 minutos. 2 Tá certo, minutos, tá certo. perdão, 2 minutos E... para falar sobre essa afirmação pro Elias. Minha pergunta também é bem específica e tem a ver com o tema que a gente está discutindo e eu vou explicar o porquê. E Vai. esse ano, o PL 8 de 2025 da Erika Hilton, ela avisava reduzir, acabar com a escala 6x1, né? Porque na visão dela, isso é um absurdo e aí você não deveria ter uma escala 6x1. Né? Então ela colocou esse projeto, que fez, todo mundo aqui conhece, né? Ganhou as pautas aí. Não foi ela que botou, tá? Ela pode ter colocado o projeto, mas o movimento pelo fim da escala 6x1 não nasceu com a Erika Hilton. Tá bom? Só pra, né? Acho que é importante reforçar algumas coisas. E eu sou totalmente contra esse projeto e eu posso explicar os motivos depois por quê. Eu gostaria de saber se você é a favor desse projeto que reduz e acaba com a escala 6x1 na caneta, ou se você é contra, assim como eu, desse projeto que acaba a escala 6x1 na caneta. Bem, evidentemente, como uma pessoa de esquerda que é pautada pela classe trabalhadora, eu sou a favor do fim da escala 6x1. Não é? Acho que é uma pessoa, acho que no começo do século XXI, Maluco, mano. não é? As pessoas terem que passar 6 dias no trabalho e 1 em casa, isso por si só já é um absurdo, não é? Pode-se falar, por exemplo, como se fala sempre, de que se cair para 5/2 vai diminuir a produtividade do trabalho. Não, produtividade é taxa de investimento, não é o cara do trabalhador está lá. O trabalhador está presente na empresa, né? E mais do que isso, a redução da escala 6x1, ela abre condições para a abertura de novos campos de acumulação de economia. A indústria da cultura, a indústria do lazer, o direito à cidade, né? O direito das pessoas terem acesso mais às suas famílias, ou seja, existe uma série de pontos positivos para isso aí. Isso é uma questão até humana, né? Ou seja, um empresário, por exemplo, um banqueiro, por exemplo, não trabalha 6 dias por semana. Por que o bancário tem que trabalhar 6 dias por semana? Não é? Inclusive, os bancários hoje não trabalham 6 dias por semana porque tiveram... Quer dizer, não sei se eles trabalham 6 dias por semana, mas tiveram redução de jornada por conta das lutas sindicais que organizaram e articularam isso. E a parada é a seguinte: para além da questão, né, do desenvolvimento, do direito das pessoas ao descanso, né? Quem trabalha aí na 6x1 tá ligado. Você fica 6 dias trabalhando que nem um camelo, que nem um doido, e aí você chega no domingo ou no seu dia de folga e não tem energia para fazer nada. Você tem energia para, no máximo, cuidar da sua casa, fazer as tarefas de manutenção da vida, do trabalho doméstico. No máximo. Você não tem direito ao lazer, você não tem direito à cultura, você não tem direito a nada. Você só tem direito ao trabalho. Então, para além disso, tem um outro ponto, em que a gente hoje vê um desenvolvimento das forças produtivas, da tecnologia, da ciência, da Big Data, de não sei o que lá, que poderia fazer com que o volume de trabalho que as pessoas têm diminuísse de maneira radical, de maneira gigantesca. Por que isso não acontece? Porque se você diminui a taxa de exploração que os capitalistas impõem, isso significa uma perda no volume do acumulado de quanto esse capitalista ganha a partir da exploração dessas horas de trabalho. Então, por exemplo, né? Vamos, por exemplo, acabar com a escala 6x1 e fazer uma proporção de redução salarial. Não. Aí é trocar 6 por meia dúzia. Tem que reduzir a jornada de trabalho sem redução salarial. E eu não vou nem para 5x2. Tinha que ser na 4x3 para 30 horas semanais. Só que isso significa o quê? Significa uma necessidade, na verdade significa que os montantes de lucro acumulados por essas empresas vão diminuir. Por quê? Porque agora o capitalista vai ter menos acesso a esse excedente de horas de trabalho que o trabalhador tem. E aí alguém pode perguntar, mas e os pequenos negócios, né? E a galera que depende da 6x1? Bom, em primeiro lugar, a grande maioria dos pequenos negócios
depende fundamentalmente de uma pessoa trabalhando, já que 90% dos CNPJ são MEIs, microempreendedores individuais, o trabalhador precarizado que teve que abrir um PJ para emitir nota fiscal. E você tem outras possibilidades de política de investimento, de financiamento desses setores. Então, eu não concordo, por exemplo, com a ideia de que se coloca, se o teu negócio depende da escala 6x1, fecha essa merda, fecha essa porcaria. Não, não. Não. O mercadinho de esquina talvez dependa disso, né? Só que é um volume muito diferente de uma grande empresa, de um grande conglomerado. Muito diferente. Então, como que você consegue conquistar essa galera que tem esse mercadinho, que tem esse negócio, que tem essa paradinha pequena? Se você fala pra ele que o negócio dele é uma merda porque só funciona assim, surpresa, ele não vai defender o fim da escala 6x1. Porque você está moralizando o debate. Você não está dando condições concretas, históricas e objetivas para que isso seja superado. Você precisa falar, por exemplo, o BNDES, me empresta um dinheiro. Para de ficar financiando privatização de presídio, privatização de área de água e saneamento, para de ficar dando capital para quem já tem capital e consiga fazer um investimento mais amplo nessas áreas de pequenos negócios. Por exemplo, você fazer uma reforma tributária que não incida sobre o consumo. Por exemplo, tem muitas medidas para isso, mas falar pro cara que se não funciona é uma merda, não. Não. Hoje em dia, cara, tem muito mercado. Mano, é isso, tem muito mercadinho de esquina. Tem muito pequeno negócio. Gente que na caneta não consegue fechar as contas no final do mês. Que fica sempre no veneno, na garganta. Então você precisa incentivar políticas de investimento nessas áreas. E aí você permite concretamente que essa escala 6x1 deixe de se tornar necessária para além do ponto de vista moral, que é o que a gente fala. Do aproveitamento da vida, do desfrute das estruturas sociais, etc. Então, é isso. E o mais interessante é que tem uma questão que é histórica, né? E aqui, evidentemente, eu não acho que ele pensa dessa forma. O mesmo discurso daqueles que falam contra a escala 6x1. É o contra o 13º. É o mesmo contra as férias. Contra a escravidão. Que coloca daqueles que eram contra a libertação dos escravos há 100 anos atrás. É o mesmo argumento. Mesma coisa quando o Getúlio Vargas ele aprovou a CLT, por exemplo, né? E o 13º, todas essas leis trabalhistas consagradas desde há quase 100 anos, né? O mesmo discurso, vai acabar, o Brasil vai acabar, o capital vai fugir do Brasil, não tem como ser assim e tal. Então, o mesmo terrorismo de sempre, contra a classe trabalhadora e contra o direito da classe trabalhadora poder viver, porque é disso que se trata, né? Ou seja, é viver, né? Não é deixar de trabalhar, não é deixar de... Né? Não... É separar o joio do trigo. É entender que a defesa da escala 6x1 que é feita por um cara que é dono de um mercadinho tem uma dimensão histórica e social muito diferente do grande capitalista. Muito diferente. Vai ter queda da margem de lucro dos empresários por causa disso aí, né? Ou seja, não existe... Eu não conheço o contrário, estudo que demonstre isso, né? Então, não tem... Eu não sei, eu penso o contrário, ou seja, no começo do século XXI, alguém não defender um capitalismo, vamos dizer assim, uma das características do empresário brasileiro, né, do empresariado, aqui não vou generalizar, mas assim, desse pessoal que é contra a escala 6x1, dos empresários, né, é a burrice deles, né? Eles não conseguem ver uma oportunidade no fato deles colocarem, deixar um trabalhador ficar 5 dias, trabalhar 5 dias e 2 de casa. Eles não conseguem observar as possibilidades para ele disso daí. É o mesmo empresário que, na época de 2014, pegou 580 bilhões de reais sob forma de incentivos fiscais do governo Dilma, né? Colocou na veia para recompor taxa de lucro, não investiu, porque era o combinado, e uma semana depois colocou um pato da Fiesp, ou seja, na fita da Fiesp, dizendo que eu não vou pagar essa conta. São esses mesmos empresários que são contra o final da escala 6x1. Vou repetir aqui, né? Pegaram 580 bilhões de incentivos fiscais, dizendo que iria investir. Isso era o combinado com o governo. Uma semana depois colocaram um pato feito da Fiesp, dizendo que não vão pagar essa conta, né?
E se nós formos observar, eu volto aqui, há 100 anos atrás, o mesmo terrorismo que existe contra a escala 6x1 é o terrorismo contra o final da abolição, contra o final da escravidão, é o terrorismo contra os trabalhadores terem direito de férias, 13º, licença maternidade. O mesmo terrorismo. Tem capa do Globo colocando isso. Né? O 13º vai acabar com o Brasil, uma coisa desse tipo assim, sabe? Então, eu acho que os empresários brasileiros, né, eles são, assim, enfim, é uma piada, né, vamos dizer assim, né, de não perceber o seguinte, as possibilidades abertas, com a possibilidade... Vou falar agora até a favor dos empresários, tá? Não é só dos trabalhadores. Eu, como empresário, Ô, louco! eu buscaria observar o seguinte, Ah, tá. as imensas possibilidades econômicas da redução da jornada de trabalho. São imensas as possibilidades. Porque significa valorização salarial. Porque significa objetivamente uma valorização da força de trabalho. Mas na condição de país capitalista periférico do Brasil, isso não pode acontecer, porque uma das características desse modelo de acumulação do capitalismo dependente é justamente a desvalorização da força de trabalho. A desvalorização é você sentar o chicote no lombo do trabalhador, pagar ele um salário de miséria, que é o que o setor privado, na maior parte das vezes, faz, e manter essa estrutura desse jeito. Né? E, me desculpa, né? Defender a escala 6x1 no começo do século XXI, o mundo inteiro numa quarta revolução industrial, sabe? Não tem coisa mais atrasada do que isso, me desculpa, né? E aqui eu falo, enquanto representante de uma força política que defende a classe trabalhadora, contra os empresários, né? Que não conseguem chegar um palmo na frente do nariz, né? Buscando interesse imediato. Ou seja, eu acho uma burrice. Se fosse direita, eu apoiaria o final da escala 6x1. Se fosse direita, tá? Eu já apoiaria. Como esquerda, evidente que sim, né? Elias usou o seu tempo agora, então, para fazer a sua resposta, né, sobre a pergunta do Léo, a afirmativa aqui do Léo. O Léo terá agora mais 3 minutos, então, para fazer sua réplica. Certo. Bom, primeiro que ninguém é a favor que as pessoas trabalhem e vivem para trabalhar 100% do tempo. Muita gente A gente, na economia é clássico isso, as pessoas têm uma desutilidade quando trabalham, mas valorizam o lazer. Então, todo mundo aqui gosta de lazer. Mas eu sou a favor que as pessoas possam escolher quanto trabalham e que o empresário também possa escolher quantos dias ele possa ter a pessoa. Essa é a primeira da questão da liberdade. Aí. E se você olhar ao longo... Mas assim, o empresário, Léo, ele, na lógica do capital privado, o que ele vai escolher? Na lógica eu conheço uma empresa, conheço um lugar que acha que o trabalhador tem que trabalhar menos. Quantos são? A tendência não é essa. E a gente sempre observa o quê? A tendência. Né? Se a gente não observar a tendência e a gente ficar se pautando pelo exemplo pontual, isso significa que a gente pode falar, então, que a meritocracia funciona, né? Já que teve alguém que conseguiu ascender na vida, então a gente pega o exemplo particular para explicar o universal. Pronto. Ao longo do tempo, teve uma queda grande no número de horas trabalhadas, principalmente nos países que tiveram mais tecnologia, mais capitalistas, etc. Então, ao longo do tempo, a gente está reduzindo essa força de trabalho. Mas eu vou te dizer por que eu sou contra esse PL dela. Porque ela vai prejudicar quem justamente ela diz que vai ajudar. Porque a partir do momento que você obriga o cara na caneta, fala, você não pode mais contratar, tem 3 efeitos que vai acontecer. Algumas empresas vão quebrar, porque elas já vivem ali no limite, então algumas empresas vão quebrar. Se você quebra a empresa, você tem menos empregos sendo ofertados. E aí você tem demissões. Esse é o primeiro efeito. Segundo efeito é que ele pode falar assim, olha, tem uma legislação agora, então eu não consigo, eu vou te contratar informalmente. Você aceita? A pessoa vai falar, aceito, porque senão eu vou perder o emprego. Então você aumenta a informalidade. No Brasil, 50% da mão de obra já é informal. Vamos lembrando que quando você é informal, você não tem 13º, você não tem, entre aspas, benefícios nenhum. Então, quando você obriga o cara, você aumenta muito a informalidade. E o terceiro motivo é inflação. Porque você aumenta o custo da mão de obra. Se você aumenta o custo da mão de obra, o que acontece é que você, de alguma forma, vai repassar aquilo para o consumidor. Então tem que ter uma reforma tributária que não incida sobre o consumo. Taxação de grande capital. Taxação de investimentos de capital. Os comunistas são favoráveis ao fim do imposto sobre consumo. Fim. Os trabalhadores
não deveriam pagar o montante de tributo que eles pagam para consumir, porque isso corrói o poder de compra. Então você precisa de outros mecanismos para poder garantir que esses recursos continuem entrando. Aí você observa casos, por exemplo, como o da Refit, da empresa, cujo centro do negócio era sonegação fiscal. Sonegação de imposto. Os caras deixaram de pagar mais de 26 bilhões de reais em imposto fazendo maracutaia. Aí você fala de taxação de grandes... Nem taxação de grandes fortunas. Não tô nem falando da taxação de grandes fortunas. Tô falando de taxa de rendimento de capital. Taxar letra de carta do agronegócio. Taxar a letra de crédito do agronegócio. Letra de crédito de imobiliária. Você taxar mais os CDBs. Taxar mais os fundos de investimento, taxar esses volumes de capital que tem uma circulação muito alta. E aí o liberal vai ser contra. Porque aí vai falar que isso vai quebrar a economia. Para eles, a economia sempre vai quebrar. A economia vai sempre quebrar. Então, eu não quero que as pessoas trabalhem mais. Mas se a gente faz... E você já teve ganhos através de tecnologia que as pessoas podem cada vez ficar mais em casa. Um trabalhador que trabalha na fazenda, a partir do momento que ele usa um trator, ele se torna muito mais produtivo e ele tem muito mais opção de lazer. Ele não precisa trabalhar mais para produzir a mesma coisa, ele pode trabalhar menos. Então, a gente tem visto, sim, ao longo do tempo, uma redução. Agora, eu fiz essa pergunta justamente porque você disse que é contra, né, essa flexibilização na jornada de trabalho. Você quer que as pessoas trabalhem um pouco. Mas, na primeira parte... Trabalhem menos. Trabalhem menos, é só isso. Você falou, e você é conhecido por isso, você defende muito o modelo chinês. Só que o modelo chinês é justamente o modelo que as pessoas têm muito menos direito do que no Brasil. Mas muito menos. Se as pessoas acham que falta direito, na China falta muito menos. Não existe sindicato lá, nenhum. Existe um sindicato do governo central. Nossa. Não existe férias não remuneradas. Não existe nenhum direito, tanto é que tem um filme que chama American Factory, que compara os trabalhadores chineses com os americanos, e eles mostram que nos Estados Unidos já tem menos direito que as pessoas dizem. Na China tem muito menos. É um documentário com o Barack Obama. Então, como é que você defende esses dois mundos? Não dá para você falar que é contra as pessoas trabalharem menos e defender o modelo chinês, porque são modelos completamente opostos. Elias Jabbour agora terá, então, 2 minutos para a tréplica. Vamos colocar aqui na tela a produção. Pode começar, Elias. O fundo é ideológico, né? Os empresários brasileiros, eles são eles reproduzem a mentalidade de senhor de escravo. Porque se eles estivessem preocupados com lucratividade e com outras questões que envolvem o custo de produção, ele estaria lutando contra a taxa de juros a 15, estaria lutando com essa política monetária que está aí. É realmente isso, né? Eu vi um filme. Impressionante, né? Como o entretenimento persegue Elias Jabbour. Elias se recusa a ver musicais, se recusa a ver filmes, e os musicais e os filmes ficam aparecendo para ele. Estaria lutando contra a abertura da conta de capitais aberta, ou seja, estaria lutando por outras coisas. Contra o sistema financeiro, que é disfuncional o processo de desenvolvimento. Ou seja, o empresário brasileiro, se ele fosse interessado mesmo nos custos de produção, ele estaria lutando contra essa taxa de juros a 15%, que chega a ser um absurdo, né? Mas, enfim, então... É ideológica a questão. O problema do empresário brasileiro em relação à escala 6 por 1 é ideológico. Não é custo de produção, não é ideológico. A mesma coisa da empregada doméstica lá, que a Dilma, que vai ter que ter lei trabalhista, né? Ideológico. Né? Se a pessoa não quer ter uma empregada em casa, ela vai limpar a privada dela, vai contratar com o direito trabalhista, senão ela mesma vai ter que limpar a privada dela, entendeu? Então é ideológica a questão. A questão da China, Léo, desculpa. As pessoas têm que estudar para falar certas coisas. Ou seja, a China é o país do mundo onde os salários crescem hoje na China acima do PIB, da produtividade, do trabalho e acima da inflação. A China é o país do mundo hoje que vai mais agregando, enquanto o mundo inteiro vai destruindo o direito trabalhista, a China está numa curva ascendente de leis trabalhistas, ou seja, cada vez mais o trabalhador é protegido na China. Né? E a jornada de trabalho na China diminui, em média, anualmente, 14 minutos. Por quê? Porque o país vai se industrializando, vai agregando novas tecnologias, né? E isso vai levando o quê? Uma redução lenta, gradual e segura da jornada de trabalho. Caralho, meteu um então, lenta, essa gradual história e de que a China segura. não tem direito trabalhista, chega a ser um absurdo falar uma coisa dessa. Né? Tem que O estudar. trabalhador chinês hoje é muito mais protegido que o Brasil depois do Temer, né? Ou seja, isso não
a literatura não consagra isso. Só 10 segundinhos só, Fica à vontade. tá? A China é o país do mundo hoje em que os direitos sociais mais avançam no mundo. Isso é comprovado, isso é fácil. Qualquer busca em Google, busca em Google Escola, onde mais se avança os direitos sociais. E o Brasil fez uma reforma trabalhista em que se prometeu que com isso o Brasil ia crescer. Reforma trabalhista, previdência, aquelas reformas depois do golpe de Autonomia do 2016. Banco Central. Não voltou a crescer o Brasil. Teto de gastos, ou seja... Então, acho que se o empresário brasileiro fosse mesmo a favor mesmo de si mesmo, né, e não ideológico, ele lutaria, sim, pelo fim da escala 6x1. Legal. Eu quero fazer uma colocação adicional aqui para os dois. Claro. O que vocês acham sobre o modelo CLT que nós temos hoje no Brasil? Boa pergunta. Ele engessa mais o Brasil ou ele traz direitos necessários para o trabalhador brasileiro? Boa pergunta, André. Pode começar, Elias. Eu acho que acho que a luta hoje no Brasil, ela tem que ir na contramão do que está acontecendo, né? Eu acredito que o Brasil tem que ter uma ampliação de direitos da classe trabalhadora. Para e passo uma redução de tributos, vamos dizer assim, do pequeno e médio empresário. Por exemplo. Ou seja, você vê que a minha visão é holística, não estou falando somente em favor da... Ou seja, tem que ter ampliação de direitos da classe trabalhadora. As pessoas elas não têm que viver para trabalhar, têm que trabalhar para viver, né? O salário médio no Brasil, a participação do salário em relação ao PIB só tem caído desde 2016, porque falaram que o Brasil ia crescer. Existe um altíssimo custo da força de trabalho, o Brasil tem que parar com isso, vai crescer. Não cresceu. Teve uma reforma trabalhista que fez o Brasil voltar à escravidão. Os casos de escravidão são notórios no Brasil hoje, né? Então, eu sou favorável à ampliação de direitos para e passo a menores custos de produção. Taxa de juros do mesmo patamar internacional, né? Uma taxa de câmbio uma taxa de juros atraente ao crédito, uma taxa de câmbio que seja friendly, vamos dizer assim, para o investimento privado. Né? Friendly. É por isso que os empresários têm que lutar. Não é contra a classe trabalhadora, né? Então, eu acho que existe sim tem que ampliar os direitos da classe trabalhadora para e passo uma redução brusca dos custos de produção, né? Eu acho que eu vejo dessa forma. Os custos de produção são altos por causa do sistema financeiro brasileiro que controla o país, né? Enfim, é um papo, daria aqui até amanhã. Vai lá, Léo. O que você acha, Léo, do sistema CLT hoje no Brasil? Exato. Ó. É boa essa pergunta, porque mostra que a maneira como eu formo as opiniões sobre os assuntos. E aí, com todo respeito, né, Claro, ao Elias, que tem seu mestrado em geografia, professor da UERJ, mas eu, como economista, olho políticas públicas e sobre qualquer assunto eu vou ver o que funcionou e o que não funcionou e o que as pesquisas dizem. E aí eu não tenho problema de defender um lado ou outro. Precisa ter evidência de que funciona. E o fato é que no Brasil você tem 100 milhões de trabalhadores, né? E você tem 50% das pessoas no mercado informal. Por quê? Porque muitas pessoas optam por ir para o mercado informal, ou muitas vezes Não, gente, peraí. Ó, notícia do site Monitor Mercantil: mais da metade dos autônomos e empreendedores querem CLT. Pesquisa de centrais sindicais revela que empreendedores e autônomos são empurrados para a modalidade e maioria sonha com a CLT. O que acontece, gente, é que hoje uma parte considerável dos empregos fornecidos pela CLT são empregos de qualidade ruim. São empregos que pagam pouco, que têm escala 6x1. Por isso que houve, né, essa gestação, essa fermentação da ideologia de que a CLT precisa ser abolida, recusada e tal. Mas então o segredo é acabar com a CLT, acabar com essa segurança do trabalho e legalizar a informalidade, a pejotização, ou ampliar os mecanismos de garantia desses direitos sociais? Porque assim, o trabalho autônomo de empreendedor, primeiro porque ele não abre grandes empresas, né? A grande maioria das pessoas que são PJs de MEI, microempreendedor individual. Os ganhos salariais são menores, eles podem até ser maiores no curto prazo, mas eles são menores em relação à segurança, eles são menores em relação à garantia de acesso a esses direitos, a estabilidade é muito menor. Você que está vendo isso, comenta no vídeo, se você é PJ, trabalha nessa área, como que é a tua vida como PJ.
se você tem um dia de paz na tua vida. Ou se você fica pulando e dependendo de freela em freela. Entendeu? Então, assim, não. O empreendedor, ele fala, eu não tenho recursos para te manter na formalidade, porque é tanto obrigações que se eu te contratar na formalidade, eu vou quebrar. Você quer ir como informal? Então é um dado, 50 milhões de pessoas mais ou menos na informalidade. A maior parte das contratações ou dos trabalhos PJ não são contratados via empresa, são microempreendedores individuais que ofertam seus serviços e que precisam emitir nota fiscal. E daí o que acontece? Você tem um sistema, então, que garante muitos direitos para um grupo, só que 50% não tem. E quem é que está na informalidade? São os mais pobres, são os menos educados. É a empregada doméstica, é a diarista, é o caixa do supermercado, às vezes. Então, acaba prejudicando justamente as pessoas com menos escolaridade e os mais pobres. Que é um marco da informalidade, né? Se você parar para pensar, por exemplo, no processo pós-abolição, 1888, a grande maioria dos ex-escravizados vai ser jogada na marginalidade e a vida é tão cruel, é tão trevas, que eles vão preferir ficar nessa informalidade porque precisam de muito pouco para poder se manter sobrevivendo do que se submeter a um emprego formal. Tem um livro, um trabalho sobre isso muito bom do Lúcio Covari, que já indiquei várias vezes aqui na live, Trabalho e Vadiagem. Um texto incrível que fala sobre isso, sobre a formação da classe trabalhadora na virada do Império para a República. E que hoje é o retrato do Brasil. Não mais pela figura dos ex-escravizados, mas pela figura de uma fração, de um setor da classe trabalhadora que é profundamente marginalizada e que só tem acesso a esses empregos de pior qualidade, de maior insegurança social e jurídica. Então, de novo, a gente quer que as pessoas tenham cada vez salários maiores. Óbvio, a gente quer que as pessoas trabalhem menos. A gente quer que as pessoas tenham muitos direitos. Só que isso é dado. O Banco Mundial já falou. Um dos problemas... Banco Mundial, essa instituição, que é a instituição de rapina, que submete o Brasil, por exemplo, ao subdesenvolvimento. A dinâmica de dependência. Que empresta dinheiro se o Brasil privatizar setores estratégicos. do Brasil é um mercado de trabalho muito rígido. Muitos direitos que acabam indo para pouquíssimas pessoas, enquanto a maioria e os mais pobres acabam ficando sem direito nenhum. Então não adianta a gente prometer mais benefícios e um mercado de trabalho mais rígido e com muitos direitos se esse direito não chegar nas pessoas. Então é isso que está acontecendo com o Brasil hoje. E aí, com relação à China, é isso. Eles têm muito menos direitos que os trabalhadores do Brasil. Não é verdade. Desculpa. Tá. Não, pode interromper, não tem problema. Não, aí não... Mas eu não vou, também não vou divergir do assunto. Ué, ou é ou não é. Não tem meio. Mas é isso. Então, por isso que eu acho que a gente tem direitos em excesso, e não só eu acho, como o Banco Mundial também acha, e que se a gente resolver isso, a gente vai conseguir ter uma economia mais produtiva, que a gente vai conseguir, no final do dia, gerar mais emprego e mais renda para as pessoas, que é o que mais importa. Legal. Quer fazer alguma colocação pontual, Elias? Manda bala. Ou vamos seguir para o próximo? Não, acho que é o seguinte. Primeiro que o Banco Mundial... né, vamos lá, né? Eu acho o seguinte, pessoal. Não existe nenhuma evidência de que a redução de direitos trabalhistas, de direitos sociais, ela vai redundar no aumento do emprego formal. Isso não existe. E o atual status da informalidade na economia brasileira, ela explode após o golpe de 2016 com a reforma trabalhista. Né? Ou seja, esse é o ponto fundamental. Não é, a reforma trabalhista aprofunda muito, mas não é o ponto central. Né? Ou seja, Inicial, após o golpe de 2016, a primeira coisa, teto de gasto, depois uma reforma trabalhista para domesticar aquela trabalhadora, porque existia um desemprego de 5%, né, no final de 2013, e isso colocava os empresários na parede para manter salários elevados, né? Teve o maior número de greves em 2013, e os trabalhadores ganharam aumentos reais de salário nesse tempo, e o golpe, inclusive, foi para acabar com essa festa, né? Então, existiu uma reforma trabalhista em que se formalizou a informalidade, e de lá para cá explodiu essa informalidade, sem o que foi prometido, né, pelo Temer, né? Vai gerar emprego, não sei o quê, vai aumentar o ambiente de negócio, etc. Né? Não aconteceu isso. Então, a informalidade, a raiz dela é a reforma trabalhista de 2016. Eu acho que ela tem que ser revogada, inclusive, aquela reforma, né?
Léo, você O quer Léo ter mais tinha um? direito Você a quer 2 minutos ter... pra... Não, Não, é que eu entrei com outro assunto. exato. O Léo, você quer... Não, manda quer bala, fazer? vamos Vambora? Então vamos seguir. Bom, bom debate, né? Acho que trouxe aí algumas ideias interessantes pra gente ver e analisar. Então fica aí a recomendação para vocês assistirem o restante do debate integralmente no canal Irmãos Dias, Brothers Dias, Sisters Dias, Sibling Dias Podcast. Certo? É isso aí. Acabou o corte.